Como é nossa tradição aqui durante esta semana, desde a sexta-feira passada, nós abrimos a edição apresentando para você de casa os números atualizados em tempo real de coronavírus em todo o mundo. Vamos começar com o panorama global, que atualmente é o seguinte: 491.276 casos notificados de coronavírus, confirmados de coronavírus em todo o mundo. Desse total, são considerados casos ativos. Quando eu falo em casos ativos, eu falo de pacientes ainda em tratamento contra a doença causada pelo vírus corona. Nós temos casos ativos, 351.051 casos em todo o mundo. Desse total, nós temos casos recuperados de 118.060 casos de pacientes que tiveram contato com o vírus, que manifestaram seus sintomas, mas que já são considerados como curados para os maus causados pelo coronavírus no organismo humano. Infelizmente, em todo o mundo ainda contabilizamos 22.165 casos que já evoluíram para o óbito. Foram pacientes que não conseguiram realmente se recuperar das moléstias causadas em seus corpos por intermédio do coronavírus. Vamos para a China, continente asiático, onde tudo começou, e os dados atualizados hoje são o seguinte: na China são 81.285 casos confirmados de coronavírus. Atualmente, apenas 3.947 casos são considerados como ativos lá na China, pacientes ainda em tratamento contra o coronavírus. Recuperados é um número que nos dá muita esperança ver essa situação, esse panorama lá na China, porque atualmente são 74.051 casos de pacientes que são recuperados, que estão curados dos problemas que acometeram em sua saúde por conta do coronavírus. A China ainda registra 3.287 casos fatais. Não é o país do mundo com maior quantidade de mortos. Vamos falar desse país agora, que é a Itália. Vamos para o continente europeu saber como está a situação por lá. Atualmente são 74.386 casos confirmados de Covid-19, a doença causada pelo coronavírus, apenas na Itália. Esse número já se aproxima da realidade chinesa, sendo que na China foi onde tudo começou. Casos ativos na Itália são 57.521 casos, que já ainda são pacientes em tratamento contra a doença causada pelo coronavírus. Casos recuperados, a Itália já chega próximo aos 10.000 casos, mas atualmente são 9.362 casos de pacientes tidos como curados da doença causada pelo coronavírus nesta pandemia que vivemos na atualidade. Casos fatais, a Itália já tem quase que o dobro de casos fatais da China, se aproximando, claro, aqui no caso de informações em tempo real, 7.503 casos registrados até o início da tarde desta quinta-feira, horário de Brasília. É importante relembrar para você de casa que esses números que nós apresentamos para vocês são transferidos, são passados em tempo real pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. São dados oficiais passados pela OMS. Vamos para a realidade brasileira? Quando nós chegamos em nosso país, continente americano, a realidade é o seguinte: atualmente, 2.554 casos confirmados de pacientes positivos para o coronavírus. Estes casos estão espalhados por todo o país. Infelizmente, a doença já chegou em todas as 27 unidades da Federação Brasileira. Casos ativos, olha só, nós temos 2.489 pacientes em tratamento em todo o território brasileiro contra os males, os sintomas causados pelo coronavírus no organismo humano. O número que eu vinha criticado ontem, que não se mexia, que causava realmente uma grande angústia, nós tínhamos até ontem apenas 2 casos recuperados de pacientes aqui em território brasileiro. No início da tarde desta quinta-feira, apresentamos para você 6 casos recuperados, pacientes que restabeleceram sua saúde após entrarem em contato com o coronavírus. Mas, infelizmente, outro dado preocupa bastante, porque os casos de mortes confirmadas no Brasil já saltaram, estão crescendo em um ritmo bastante acelerado. No início desta tarde, já contabilizamos 59 casos fatais de brasileiros que morreram após entrar em contato com o vírus corona, o coronavírus Covid-19, manifestado durante esta pandemia que iniciou no ano passado, em 2019, lá no continente asiático, na China. Falando de Brasil, agora é hora de apresentarmos para você de casa os números piauienses. De acordo com a Secretaria de Saúde de Estado, a CESAP, até ontem à tarde, esses dados são sempre liberados pela CESAP em um boletim, sempre no final do dia. Os dados que eu vou apresentar para você a partir de agora são referentes a ontem, o boletim de ontem, às 18 horas e 30 minutos, divulgados nesta quarta-feira pela CESAP. Foram 348 notificações registradas. Desse total, 173 casos foram descartados. Não tratam-se de coronavírus.
167 casos ainda são tidos como suspeitos, ainda necessitam de material, ainda estão no que se chama por parte da CESAP de uma fila de protocolo para testagem. Materiais foram colhidos e, é claro, são 167 casos ainda suspeitos em todo o estado do Piauí. Daqui a pouco a gente vai trazer mais precisamente para você a quantidade de municípios piauienses que registram esses casos suspeitos aqui em nosso estado. Até o exato momento, as últimas informações mais atualizadas da CESAP nos dão conta de 8 casos confirmados, testes positivos para coronavírus em nosso estado. E até também ao exato momento, não há nenhum número confirmado de morte, nenhum caso confirmado de morte aqui em nosso estado. Nossa equipe de produção entrou em contato com o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto. Ele fez uma análise para a gente sobre esses números apresentados no último boletim e também informou algumas novidades que estão sendo tomadas, algumas decisões que estão sendo tomadas a partir de agora para reforçar o enfrentamento à pandemia de coronavírus também aqui no estado do Piauí. Vamos conferir? Nos dados divulgados pelo último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, nós permanecemos com 8 casos confirmados de Covid-19 e nós tivemos uma elevação considerável dos casos descartados, aqueles que, pelos exames laboratoriais, se já tem a definição que não são Covid-19, não são em razão do novo coronavírus. Esse número foi para 173. É importante que a gente diga que toda a estratégia de ficar em casa, toda a estratégia do isolamento domiciliar é uma estratégia para que a gente contenha o crescimento do número de casos confirmados. E para que a gente efetivamente, realmente, tenha um aumento, assim, dos descartes, daqueles casos descartados. Essa é a estratégia. Nós não vencemos essa luta. Nós estamos apenas começando. Nós precisamos do apoio de todos, nós precisamos, assim, continuar todos fazendo a sua parte. O poder público nas ações de prevenção, de assistência, e a população ficando em casa e com aqueles cuidados de prevenção que nós tanto estamos divulgando. Dizer que nós estamos com um ritmo acelerado com relação a toda a preparação para, na eventualidade, termos todas as condições de fazer o atendimento. Hoje tivemos a confirmação da chegada, nos próximos 2 dias aqui em Teresina, de 10 leitos novos de UTI. Esses nós vamos implantar no Hospital Getúlio Vargas, dentro daquela nossa programação do plano de contingência. Já instalamos alguns que nós divulgamos e vamos instalar mais 10. Na verdade, nós podemos chegar a termos 40 leitos de terapia intensiva no Hospital Getúlio Vargas. Tudo tem uma programação, tudo está no plano e nós vamos executando esse plano conforme as necessidades foram surgindo. O importante é que a gente tenha consciência de estarmos nos preparando. Nós recebemos já aqui na Secretaria Estadual de Saúde quase 16 milhões de reais de recursos do governo federal. Nós temos que pactuar com os municípios uma forma de distribuição dos recursos que por último chegaram, em torno de 9 milhões de reais. Hoje nós tivemos uma primeira reunião onde iniciamos essa discussão, mas por não haver quórum, nós adiamos essa discussão para que a gente possa definir isso com a presença de todos e assim com a discussão, ouvindo a opinião de todos, porque só todos colaborando é que nós vamos acertar. Desta forma, nós também hoje tivemos encontros com a OAB, com a Fundação Municipal de Saúde, uma interlocução com os diretores de hospitais, para que a gente possa estarmos em perfeita sintonia para essa guerra. É uma guerra que todos temos que ter consciência que devemos estar juntos e juntos nós vamos vencer.